Ouvintes da Rádio Prazeres FM, do blog Cidade das Palmeiras News, estamos aqui na Câmara de Vereadores em Santo Antônio de Jesus, onde acontecerá uma audiência pública pelo fim da escala 6x1 e vários trabalhadores, trabalhadoras e também estudantes já estão nessa noite aqui na Câmara de Vereadores para participar dessa audiência pública. E nós da Rádio Prazeres FM, do blog Cidade das Palmeiras News, nos fazemos presente em loco nesse exato momento aqui na Câmara para acompanhar essa audiência pública. Por favor, senhor. Ouvintes da Rádio Prazeres FM, do blog Cidade das Palmeiras News, estamos aqui nessa noite na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, onde está acontecendo uma audiência pública, juntamente com o vereador Uberdan e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Santo Antônio de Jesus, Cláudio Júnior. Aqui a Câmara já totalmente lotada, com vários trabalhadores do comércio de Santo Antônio de Jesus, onde eles irão acompanhar essa discussão sobre a escala 6x1, onde dará direito aos trabalhadores folgar 2 vezes por semana, e sem perda salariais. Isso será um grande ganho para os trabalhadores de todo o país. Essa discussão está acontecendo essa noite aqui na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, e nós da Rádio Prazeres FM e do blog Cidade das Palmeiras News estamos aqui em loco registrando essa audiência pública. Secretário Nacional de Assuntos Federativos do governo Lula, licenciado porque também é pré-candidato a deputado estadual, nosso amigo Júlio Pinheiro. Convidar o nosso companheiro William Lortelo, vereador do PT de Cruz das Almas, que também fez audiência pública lá, movimentando toda aquela cidade. Por favor, William. Também convidar o companheiro Zé do Sindicato, vereador de Amargosa e presidente do Sindicato de Amargosa lá. Seja bem-vindo, Zé. De doenças psicológicas. Agora sim, vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Santo Antônio de Jesus, o Júnior. 2 dias de folga para poder garantir o descanso dessa família, para poder garantir seu direito à fé de poder ir para a igreja, seu direito de estar com seu filho, de estar com seu esposo, de estar com quem você quiser, de estar inclusive descansando sem fazer nada. É uma luta do sindicato. Agradecemos ao mandato do vereador Uberdan Cardoso por, junto com o sindicato, ter pautado isso na Câmara de Vereadores. Lamentamos a não participação de outras autoridades, mas registramos nosso profundo agradecimento por todos que aqui se fizeram, de cidades vizinhas, representando o governo do estado, representando o governo federal, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que nos manda um vídeo, nos manda uma mensagem, o movimento VAT que se fez aqui presente. Então, muito obrigado aos deputados, candidatos, a todos que vieram. É muito bom contar com vocês, seguiremos firmes na luta e o sindicato seguirá lutando pelo fim da escala 6x1. Júnior, como você vê a questão de muitos trabalhadores não comparecer aqui na sessão da Câmara nessa noite, nessa audiência pública, talvez até por retaliação? Na verdade, os trabalhadores, alguns temem retaliação, outros tantos, inclusive, estão sobrecarregados com a própria escala 6x1, quando saem de seus trabalhos com o transporte coletivo, que ainda não funciona com a devida qualidade que merecemos, precisam retornar para suas casas, não tem como vir para cá porque o comércio fecha às 6, nós começamos aqui às 7, precisaria minimamente ir para casa, tomar um café e aí para chegar aqui, a dificuldade que é o transporte coletivo, não tem o horário certo para passar, para trazer para cá, então uma série de fatores que fazem esses trabalhadores não conseguirem participar, aqueles que não participaram, porque hoje o que tivemos aqui foi uma demonstração clara de participação da população lotando a Câmara de Vereadores para dizer que defende o fim da escala 6x1 e que lutará junto com o sindicato para conseguir isso. Como você vê essa sobrecarga, principalmente dos funcionários de supermercados, que tem assim uma sobrecarga muito grande de trabalho e inclusive muitos estão adoecidos, muitos pedem até demissão. Como você vê essa questão dos mercados em Santo Antônio de Jesus, enfim, em todas as cidades baianas? É muito doloroso, meu amigo, porque o que a gente percebe são trabalhadores adoecendo.
São trabalhadores tendo que ir para o INSS, né, solicitar auxílio-doença, solicitar aposentadoria por invalidez, porque estão adoecendo com essa famigerada escala 6x1. E nós precisamos mudar isso. Precisamos dar dignidade a essas pessoas, principalmente as mulheres. As mulheres que chegam em casa ainda têm casa para arrumar, ainda tem filho para tomar conta, ainda tem esposos para poder dar atenção. Isso está prejudicando a família, isso está prejudicando a fé das pessoas que não conseguem mais sequer ir para a igreja. Isso está prejudicando a criação dos filhos, isso está prejudicando a saúde desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, que sociedade é essa que queremos construir? Que pensa em si, não pensa no outro, que não consegue sentir a dor do outro, que não sente a dor desses trabalhadores que estão adoecendo. Então precisamos sim dar dignidade, e dar dignidade nesse momento, e será uma luta incansável do sindicato, é conquistar o fim da escala 6x1. Como vocês do sindicato, né, você como presidente, tem agido, porque com certeza vocês têm recebido muitas reclamações aí de sobrecarga de trabalho, inclusive em feriados, domingos. Como o sindicato tem agido nesses casos, Júnior? O sindicato age de diversas maneiras, com encaminhamentos para o Sereste, que é um órgão que cuida da saúde do trabalhador. O sindicato atua notificando as empresas, atua inclusive quando necessário, entrando com processos judiciais contra essas empresas. O sindicato tenta o diálogo quando é possível para resolver esses problemas, mas o grande problema, meu amigo, é a sobrecarga de trabalho que ainda é permitida, por lei. E aí a gente, né, lembra lá os velhos tempos, os tempos passados, que a escravidão também era permitida. Não estou fazendo uma analogia, mas estou dizendo que são coisas que a lei permitia e que fazia mal para as pessoas e que ainda hoje existem permissões na lei que prejudicam os nossos trabalhadores, que é a permissão da escala 6x1 e que por isso precisamos pôr um fim nela. Muito obrigado aqui ao blog Cidade das Palmeiras News e à Rádio Prazeres FM. Eu fico a satisfação, meu amigo, o sindicato fica a satisfação, obrigado pela sua participação, obrigado pela participação de vocês aqui, os órgãos de imprensa, a mídia é extremamente importante para levar para vocês que estão em casa, que estão cansados, não puderam vir, que não tiveram condições de vir, estamos aqui à disposição de vocês. Nosso trabalho é esse, ser o porta-voz dos trabalhadores e fazer aquilo que é nosso dever e neste momento é conseguir o fim da escala 6x1 por vocês. Com certeza, muito obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Agora vamos conversar com a Natália Mercedes, ela que é secretária do Sindicato dos Trabalhadores de Santo Antônio de Jesus. A Natália, como você viu, essa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus em prol do fim da escala 6x1. Pois você que é do Djalma, do blog Cidade das Palmeiras News. Cidade das Palmeiras. Repare, a gente conseguiu construir essa audiência pública, foi um sucesso. O número de pessoas nos surpreendeu, graças a Deus, e isso mostra que a sociedade quer o fim da escala 6x1. Então, em Santo Antônio de Jesus, a gente lotar a Câmara de Vereadores com um tema como esse é algo muito surpreendente para nós que somos do movimento sindical e que sabemos a dificuldade no dia a dia que cada trabalhador passa, e com essa escala, principalmente comércio, supermercado, farmácia, que padece não é pouco com essa escala 6x1. Vocês pretendem fazer alguma manifestação em via pública aqui pelas ruas de Santo Antônio de Jesus em prol da aprovação desse projeto do fim da escala 6x1, Natália? Pois é, a partir dessa audiência pública a gente vai analisar outros passos, porque um primeiro passo a gente fez lá atrás, alguns meses, quando a gente fez o plebiscito, que a gente saiu catando o voto do pessoal, e em Santo Antônio a gente conseguiu mais de 2.000 votos em Santo Antônio, pelo fim da escala 6x1. E o segundo passo, a audiência pública, nós estamos também participando de outras também na região. Então, tudo indica que a gente deva fazer uma manifestação pública, mas vamos analisar qual o melhor momento para poder fazer. E desde já a gente convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras a estar conosco nessa caminhada. Os trabalhadores não estiveram aqui presentes, aqui na noite, na audiência pública, aqui na Câmara de Vereadores. Você acredita que seja com medo de represália dos patrões aqui do comércio de Santo Antônio de Jesus? Uma boa parte, sim. Eles ficam com medo de vir para o evento do sindicato e aí a empresa, né, porque de qualquer forma é público, todo mundo fica sabendo, então eles ficam com medo da empresa fazer represália. Alguns são isso, outros são porque são mães e já saem correndo para voltar para pegar seus filhos, para cuidar de seus filhos, para fazer dever e tudo mais. Outros alguns são por acomodação mesmo, que acha que os outros estão lutando, então eu vou, né, ficar esperando.
mas assim, na sua maioria é com medo de represália mesmo, infelizmente. Mas mesmo assim teve muita gente, não veio com a farda para poder não ser identificado, mas teve muito trabalhador também. Deixe sua mensagem aí aos trabalhadores e trabalhadoras do comércio de Santo Antônio de Jesus. A mensagem que a gente deixa é: nunca se canse de lutar. Que enquanto mais a gente lutar junto, mais a gente vai conseguir conquistar nossos objetivos. Então venha conosco, participe do movimento sindical, participe dessa luta que é minha, é sua, é de todos nós. Falamos então com a Natália Mercedes, secretária do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Santo Antônio de Jesus, para a Rádio Prazeres FM, a frequência máxima do sucesso, e para o blog Cidade das Palmeiras News, onde os fatos viram notícias e o jornalismo é verdade. Demonstra muita Agora sim, vamos ouvir o deputado estadual Radiovaldo falando na audiência pública sobre a escala 6x1 nessa noite aqui na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. Porque Álvaro, tenho falado muito de você, Álvaro, sem você saber, porque você foi um grande deputado e eu fiz uma pesquisa lá na Alba para saber quando é que tinha ocorrido o último 1º de maio comemorado dentro da Alba. E segundo, quando você saiu da Alba, infelizmente, não se comemora o 1º de maio, dia da classe trabalhadora na Alba. Então você foi o último deputado a realizar essa atividade. Eu tenho falado sobre isso. É uma pena, até tentei, mas é difícil hoje discutir temas de trabalhadores e trabalhadoras no parlamento, como aconteceu com o vereador Lilo lá em Cruz das Almas, aqui com você e o Berdan. É por isso que a gente precisa de pessoas que representem a classe trabalhadora no parlamento, seja nas câmaras de vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, porque a gente precisa trazer os nossos temas para ser discutido nas casas legislativas, que você fez muito bem, Álvaro, e outros companheiros e companheiras também. E o Berdan, quando traz esse tema que enche a casa, e Lilo também fez lá, e outras audiências, como lá em Amargosa, e outras que têm acontecido por aí, mostra da importância de discutir e debater esse tema. Agora sim é a vez do gerente regional do INSS, Gabriel Queiroz, falar aqui na tribuna da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. Pode depender do esgotamento permanente de sua população. E aí me lembrou também uma frase do Gilberto Freire, uma pregação de Gilberto Freire, que falava do mestiço bom, que era aquele que era um mestiço que era aceito, aquele que podia trabalhar muito. E essa questão do esgotamento, ela vai trazer vários problemas. Então, eu posso falar por conhecimento próprio, que eu trabalho no INSS há 24 anos, sobre os problemas que nós encontramos lá quando nos deparamos com os trabalhadores que nos procuram. E você vai perguntar assim, qual foi, por que você se acidentou? Esgotamento. O esgotamento, como o companheiro que me antecedeu, ele vai criar um ciclo de exaustão. Esse ciclo de exaustão vai fazer com que você cometa mais falhas, produza menos, cometa falhas e cometa acidentes. Isso, quem vai arcar com esse custo não é o empregador, são vocês, somos nós, é a sociedade. Então esse custo que o ministro Marinho falou é um custo oculto, que já é custeado pela sociedade. Falando em aposentadoria, só um dado interessante para vocês. Vocês acham que as pessoas se aposentam mais por tempo de contribuição ou por invalidez? Por invalidez chega a ser o dobro. E ninguém se aposenta por invalidez porque conseguiu completar o ciclo. Se aposenta porque sofreu um acidente. Porque, por algum motivo de exaustão, essas pessoas cometeram falhas. E quando elas cometem falhas, elas mesmas que pagam. O esgotamento, gente, tem causado um problema recente, que é o problema do burnout e da questão da ansiedade. Antes, nós tínhamos esse problema, ele representava cerca de 5 a 10% até a década de 90. Hoje ele já representa cerca de 35% de todos os nossos benefícios por incapacidade.